Saúde os irmãos que estão em casa, nos acompanhando pela internet. Nesse momento eu convido você a estar comigo nos próximos minutos para mais uma ministração da nossa série de mensagens, cujo tema é As 7 Festas de Israel. Os irmãos já ouviram na primeira mensagem, nós falamos sobre a mensagem da Páscoa e um pouco sobre os pães asmos, porque até tem uma relação muito próxima, tá? A questão da morte de Cristo e dos pães asmos. Hoje nós estaremos entrando na festa das primícias. Quero ler com os irmãos aqui um texto de Levítico, capítulo 23, versículo 9 e 10. Vamos ler o versículo 9, 10 até o 11. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Amém? Até aqui, tá bom. Queridos, é muito importante entender que todos os temas das Escrituras, e esse não deixa de ser um tema dentro das Escrituras, as 7 festas de Israel, como também outros temas como a escatologia, o corpo de Cristo, a redenção, a salvação, a graça, a fé, são vários temas que compõem este livro, este livro que chamado Bíblia Sagrada, de 66 livros. No entanto, quando nós abordamos qualquer tema, é muito importante entender que esse tema tal precisa estar subordinado ao tema maior, ao tema maior das Escrituras, que é o reino dos céus. O supremo propósito de Deus. Entender que esse tema, o supremo propósito, o eterno propósito, ele é o carro-chefe de todas as Escrituras, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Por que é importante entender isso? Para que não haja nenhum tipo de religião ou nenhuma doutrina religiosa que conduza a vida de qualquer irmão. E eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas elegem algo especial da Escritura, um texto, um tema, um versículo, um capítulo, para que aquele texto, aquela ideia, possa nortear a sua fé e a sua conduta como cristão. Há pessoas irmãos, que elegem a guarda do sábado como a parte maior e principal. Ou seja, a guarda do sábado para alguns irmãos, e aqui não vai nenhuma crítica, tá bom? Cada um tem a sua fé, cada um crê naquilo que acha que deve crer. E nós respeitamos aqueles que assim pensam. Que o sábado do 7º dia, a guarda do sábado, é o principal assunto de toda a Escritura. Então eles elegem isso e agora eles são levados e ensinados e conduzidos a uma prática cuja base, o fundamento de fé, é a guarda do sábado. Outros não é o sábado, é o domingo. E aqueles que não estão preocupados com o dia, estão preocupados com algumas coisas. E assim a vida cristã é estabelecida. Porque eles não perceberam, ou falta a percepção de que o todo da Bíblia, o assunto principal de toda a Bíblia, deve estar acima dos demais temas. Então, quando a pessoa olha para a guarda do sábado, tem que subordinar a guarda do sábado ao tema maior. O supremo propósito, o eterno propósito, a vontade de Deus. Vamos colocar assim, de maneira explicada, o reino dos céus. E aqui, com esse tema que nós estamos estudando, estamos refletindo, as 7 festas de Israel, não é diferente. Temos que olhar para as 7 festas e enxergar e buscar compreender o que isso diz respeito a nós hoje, porque as 7 festas eram de Israel. Israel celebrava as 7 festas. Está lá em Levítico 23. Diz aos filhos de Israel. Então Moisés traz aqui todo o mandamento sobre as festas que tinham data marcada e todo um ritual, toda uma liturgia que incorporava esses eventos de Israel. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu não posso ficar pensando em Israel, como se Israel fosse o povo único.
de alvo da graça de Deus e da vontade de Deus. Temos que olhar para a Escritura como um todo e verificar, mas o que isso tem a ver comigo? E eu quero dizer para vocês, de primeira mão, que as 7 festas de Israel narram profeticamente toda a era do reino dos céus. Quem entendeu, diga amém. Então eu vou repetir mais uma vez. As 7 festas de Israel, desde a primeira até a última, narram profeticamente, anunciam o reino dos céus, desde o início até o final. E aqueles que não sabem ainda exatamente o que significa o reino dos céus, bom, o reino dos céus é uma união de Deus com o homem. O que é o reino dos céus? A união de Deus com o homem. Começou com Cristo, Deus em Cristo, o Verbo se fez carne, a pessoa de Jesus Cristo, e agora este Cristo de Deus, que conforme Efésios capítulo 3, versículo 11, é a centralidade e a universalidade de todo o eterno propósito. Olha esse texto que Paulo diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. De modo que o Pai determinou, decretou um propósito eterno, é um decreto divino e eterno, e esse decreto divino, eterno, que nasce na eternidade e se propaga por toda a eternidade, foi estabelecido em Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus, ele é a centralidade do supremo propósito do Pai. Os irmãos que já nos acompanham há algum tempo sabem que toda a vida eterna e toda a projeção para a vida eterna e o recebimento da vida eterna, e nós cristãos recebemos a vida eterna, que é o próprio Deus em nós. Essa vida eterna, ela consiste, esse Deus consiste no seu coração, na sua vontade, na sua soberania e nos seus decretos, na sua obra. Este Deus, esta vida eterna, consiste em que todos conheçam a Deus. Isso está lá em João, Evangelho, capítulo 17, versículo 3. Olha só o que é a vida eterna e em que consiste Deus e o seu coração. A vida eterna é esta, 2 pontos. Que conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja que o próprio Jesus, orando ao Pai na noite que foi traído, estava muito necessariamente, muito provavelmente estava no Getsemane, quando ele orava, a oração sacerdotal de Cristo, a oração de João, Evangelho, capítulo 17. E quando ele orava ao Pai, ele declarava simplesmente o coração do Pai. Olha como que uma oração perfeita. Quem quer orar de maneira perfeita? Quantos gostariam de orar uma oração certa, correta, perfeita? Quantos aqui gostariam? Pastor, gostaria de orar uma oração certa, perfeita, aquela oração eficaz que toca o coração do Pai. Então você ora aquilo que Ele quer. Não é aquilo que você quer. Porque as pessoas querem orar e querem declarar a Deus as suas vontades, seus desejos, suas metas, seus propósitos, os seus planos, e acha que Deus vai ficar feliz com tudo aquilo. Ou seja, a pessoa chega até o Pai para dizer o que Ele quer. Eu quero isso, eu preciso disso, obrigado por isso, e é isso, Senhor, amém. Não, a verdadeira oração é aquela que você declara o que Deus quer. É só olhar para a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Quando Ele falou, quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, uma oração dirigida ao Pai Celestial. Pai, santificado seja o Teu nome. Pai, venha a nós o Teu reino, Pai. Olha só que oração simples. Venha o Teu reino, Pai, venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, Pai. Assim na terra como no céu. Então a oração do Pai Nosso é uma oração que foi ensinada pelo próprio Cristo de Deus, uma oração super eficaz e simples, mas que traz na sua substância o desejo de Deus. E esse desejo é que Ele se torne conhecido, ó, que Te conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus. Só que como que é, ou quais seriam os caminhos, a maneira que Deus se utilizaria para se tornar conhecido, uma vez que Deus é Espírito, Deus é invisível, Deus habita em luz inacessível,
o qual nenhum homem viu e nem é capaz de ver. Então imagina só que Deus, ele é inacessível. E a vontade dele é que todos o conheçam, todos saibam quem ele é, todos possam perceber, conhecer, desfrutar de sua natureza divina. De modo que tudo aquilo que Deus é em natureza, em essência, deve se tornar conhecido. Quantos aqui estão entendendo? Diga amém. Amém. Deus é amor. Então esse amor, esse Deus amor, não é um Deus que tem amor, não. Ele é amor. É a natureza de Deus, é o amor. Esse amor tem que se tornar conhecido. Esse amor tem que ser manifestado. Esse amor tem que ser percebido. Deus é luz. Então a luz divina, que é o próprio Deus em natureza, precisa ser percebido, conhecido, que conheçam a ti. E assim os outros atributos, né? A bondade, a misericórdia, a longanimidade, a fidelidade, o perdão, todos esses atributos inerentes ao próprio Deus e sua natureza devem ser percebidos e conhecidos. Então Deus projetou na sua infinita sabedoria que a sua natureza seria conhecida e percebida por meio do novo homem que é Cristo. Diga, graças a Deus. Graças a Deus. Olha só, ele falou assim, eu vou me tornar um homem e eu como homem vou me revelar, vou revelar a minha natureza por meio de mim mesmo. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E todos perceberam ali, naquele homem, o homem Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando olhavam para Cristo, viam Deus. Quando se aproximavam de Cristo, se aproximavam de Deus. Quando se rendiam a Cristo, se rendiam a Deus. Vocês estão percebendo isso aqui? Só que agora o Evangelho ele ganha uma proporção um pouco maior, porque você precisa entender que ele estabeleceu, Efésios capítulo 3, versículo 11, ele estabeleceu isso que acabamos de dizer de maneira reduzida aqui, ele estabeleceu em Cristo, só que agora este Cristo é um Cristo que a Bíblia nos mostra como um Cristo corporativo, queridos. É um Cristo coletivo, não é só um indivíduo, mas são muitos indivíduos que foram unidos a Cristo, e agora todos esses que foram unidos a Cristo é conhecido como o novo homem, a cabeça que é Cristo e o seu corpo que é a igreja. Esse Cristo coletivo, uma unidade, é um Cristo, porém este Cristo são muitos. Essa unidade coletiva é conhecida como o reino dos céus. Amém? O reino dos céus. Por isso que agora você se vê nas festas. Porque a primeira festa é uma festa que tratava exclusivamente da Páscoa. E os irmãos entenderam que a Páscoa não é a ressurreição. Hoje vamos falar sobre a ressurreição. Hoje, nas primícias, vamos falar sobre a ressurreição. A Páscoa é a morte. E os irmãos que estavam aqui na mensagem passada entenderam isso. Ah, pastor, porque se comemora um domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, mas está errado. Porque Páscoa não é ressurreição, Páscoa é morte, a morte do Cordeiro. Está lá em Êxodo capítulo 12. O decreto de Deus, a ordem de Deus, que o Cordeiro tinha que ser imolado, e esse Cordeiro imolado é a Páscoa do Senhor. Então o Cordeiro morto, o sangue derramando, isso é a Páscoa do Senhor. E agora temos que ver esta Páscoa e temos que nos ver dentro da Páscoa. O que temos a ver com a Páscoa, que era a festa dos judeus? Ora, temos tudo a ver, porque se a morte de Cristo é o ponto de partida para que os materiais, diga, os materiais, da casa de Deus, diga, casa de Deus, fossem todos reunidos. Deus, ele juntou os materiais para construir uma morada espiritual. Quem é a principal pedra que o Antigo Testamento e que o Novo Testamento anuncia? Quem é? Quem é aquela pedra que matou o gigante Golias por mão de Davi? Quem é aquela pedra que seguia o povo de Israel no deserto, na sua peregrinação, por 40 anos, uma pedra que os seguia, que vertia água para que eles tivessem água fresca todo dia? Quem é essa pedra? E essa pedra que o Antigo Testamento fala de fundamento?
É só nós nos voltarmos para as páginas do Novo Testamento, vai estar lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, a resposta. Olha só. E todos comeram de um só manjar. E beberam da mesma fonte. Os que comeram e beberam é Israel, viu? É uma menção a Israel. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era, diga Cristo. Cristo. Vocês estão entendendo a configuração da verdade de Deus, do Evangelho? De modo que agora eu entendo que aquela pedra que matou o gigante, que derrotou Golias, é Cristo. Davi foi com Cristo. E Davi, por meio de Cristo, derrotou o seu inimigo. A pedra é Cristo. E Cristo, ele é a principal pedra que os construtores rejeitaram. Quem eram os construtores? Os construtores eram os líderes de Israel. Os fariseus, os escribas, ali a cúpula do judaísmo, os guias, eles eram os construtores, porque estavam na qualidade de guiar, de conduzir, de formar, de liderar o povo. Esses são chamados na Bíblia por Jesus de os construtores. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra. Só que também nós somos chamados de pedras. Olha só, aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha só. Também vós mesmo, como pedras que vivem. Sabia que nós somos pedras que vivem? Nós somos pedras vivas. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Uma casa espiritual construída, ajustada, formada, edificada para ser a habitação eterna de Deus. Por isso que quando diz, há um lugar de descanso em ti, esse lugar é no Senhor. Mas cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Eu quero ir para o Senhor. Está dentro de você, é o teu espírito. Porque você é um templo vivo. Você é um tabernáculo no qual Deus habita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habita o teu espírito. Se você quiser procurar Deus, volte-se para o seu espírito, para dentro de você, pela fé, e você vai se encontrar com Deus. Por isso que a verdadeira adoração é em espírito e em realidade. Não um lugar físico, mas é um lugar espiritual. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é o nosso espírito humano. Então, a morte, a Páscoa, primeira festa, compra os materiais. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Os irmãos vejam como que não é simples, né? É muito denso e muito complexo você ler as festas numa leitura progressiva. A primeira festa dá lugar à segunda e à terceira, unida à quarta, e assim vai uma dentro da outra, dando sequência à outra. Eu estou querendo falar das primícias e estou falando da Páscoa, para que os irmãos entendam as primícias. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, ou seja, no tempo da nossa vida aqui na terra. Quando estivermos vivos, devemos nos portar com temor, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata, dinheiro, né? Ouro, prata, valores, dinheiro, bens, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Não foi mediante ouro ou prata que fomos resgatados, mas fomos resgatados por quê? Ou pelo quê? Pelo precioso sangue, pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós somos comprados, diga assim, eu fui comprado. Eu fui comprado. Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Então você, como uma pedra viva, que está unida a muitas pedras vivas, que estamos sob a pedra principal que é Cristo,
Esses materiais foram comprados pela Páscoa, pela morte. Quem entendeu, diga amém. Amém. Só que agora não basta parar por aqui, porque eu preciso de um corpo. Eu preciso de um reino. Não basta o sangue redimir os nossos pecados. Até porque, querido, o problema do homem são dois. O problema da humanidade, o problema do pastor Fernando, o problema do seu problema, o problema dos cristãos, são dois problemas básicos. O pecado e os pecados. Quem entendeu isso aqui? Não é a mesma coisa, não, pastor? O pecado e os pecados não são as duas coisas a mesma coisa? Não. O pecado é a natureza. O pecado é a força maligna. O pecado é um senhor dentro de nós, na carne. O pecado é um reino vivo, maligno, corrupto, religioso, político, depravado, maldoso, cheio de artimanha e cheio de jeitinho brasileiro. É o pecado, é a natureza caída. Essa natureza caída agora ela vai produzir frutos. E os frutos nós chamamos de pecados. Quem entendeu? Uma natureza vai produzir frutos. Vamos lá, um exemplo bem prático. Um pé de laranja produz o quê? Laranja, sim ou não? Um pé de goiaba vai produzir goiabas. O pé de manga vai produzir mangas. E o pé de pecado vai produzir o quê? Pecados. Então o pé de manga está lá manguinha. O pé de pecado vai produzir pecados. Então o problema do homem são dois. A natureza pecaminosa que habita a nossa carne, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 16. E os pecados, que são correspondentes aos frutos da natureza que em nós habita. Então a maldade, a perversidade, a falsidade, a fofoca, a mentira, o engano, a impureza, os maus pensamentos, tudo isso são frutos de uma natureza conhecida como o pecado. Os pecados são tratados pelo sangue de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 26. Olha esse texto aqui, ó. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice. Atenção, fala do sangue agora, viu? E tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Por quê? Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então o que resolve o primeiro problema do homem, os pecados? O sangue de Jesus. Por isso que eu falei no início da mensagem aqui, né? Quer se reconciliar? Quem quer se reconciliar com Deus todo dia? Diga amém. Amém. O sangue de Jesus. Não é o Salmo 91, não é a Ave Maria, não é orar o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso é uma oração poderosa que Jesus ensinou. Não, mas não é por meio da oração do Pai Nosso que você vai se reconciliar com o Pai. É por meio do sangue de Jesus. O sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Amém. Então, se eu sei que o primeiro problema dos homens, da humanidade, que são os pecados, as obras, tudo aquilo que fazemos de errado, é resolvido por meio do sangue de Cristo, então, como é que eu resolvo agora o problema principal de natureza, que é o pecado dentro do homem? Você resolve o problema da natureza do pecado com o poder da vida de ressurreição de Cristo. Vai ligando. Os pecados, a Páscoa, a morte, o sangue. Amém? E o problema do pecado como natureza dentro de mim, na carne, o poder da vida de ressurreição de Cristo. Amém, queridos? Então veja como que aqui é uma questão de princípio. Isso está lá na morte, lá na crucificação de Cristo, estava lá, ó. Olha esse texto aqui em João, Evangelho, capítulo 19, versículo 33 e 34. Chegando-se, porém, a Jesus, esse aqui é o momento da morte, tá? É o momento que já estava chegando no crepúsculo da tarde, o sol estava se pondo, e como era um sábado solene de Israel, os corpos não podiam ficar na cruz, tinham que tirar antes do pôr do sol, tá bom? Porque depois do pôr do sol seria já o domingo. É assim que é para Israel. E aí, eles foram mandados, os soldados foram mandados para que tirassem os corpos da cruz. Mas não podia tirar um corpo ainda agonizando, vivo.
Tinha que estar todos mortos, os três. Jesus e os dois ladrões da direita e da esquerda. Chegando-se, porém, a Jesus, porque eles foram lá nos soldados, aí quebrou as pernas do primeiro, para acabar de matar. Porque quebra as pernas, né, desce o peso do corpo, né? Há um processo de asfixia, os pulmões são comprimidos e ele para de respirar e acaba de morrer. Quebraram as pernas do primeiro, quebraram as pernas do segundo, dos dois ladrões. Chegando-se a Jesus, porém, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado lhe feriu o lado com uma lança. Não quebrou nem o osso dele, mas pegou a lança e tá do lado. Logo saiu o quê? Diga sangue e água. Sangue e água. O sangue é a redenção, o poder da morte que limpa os pecados. E a água prefigura a vida, o Espírito Santo, o Cristo ressuscitado, que agora é vida dentro dos cristãos. João capítulo 7, versículo 37 em diante. No último dia, o dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de quê? De água viva. Ó. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Você veja que a Bíblia vai se explicando, queridos. Não precisa inventar nada. Não precisa criar uma doutrina diferente. Não precisa criar uma coisa espetacular, uma coisa assim monstruosa, uma coisa de outro planeta, uma coisa enigmática, um assunto bem... Não, a Bíblia se explica. Ela falou que o sangue, de Jesus, é o sangue que nos purifica de todo pecado. E a água é o Espírito Santo que haviam de receber. Ou seja, o Cristo que passou por um processo, Deus se fez carne, nasceu da barriga de Maria, a criancinha nasceu, né? E essa criança cresceu, tornou-se adulta. Agora esse homem adulto, que é Jesus, o homem Jesus, ele começa um processo de pregação, o seu ministério profético, pregando a palavra. Depois esse Cristo que passou por esta experiência de humanidade por 33 anos, vai à cruz. Ele vai à cruz. E então ele indo à cruz, ele morre. E quando morre, ele desce ao Hades, às regiões mais inferiores, onde o ser humano é levado por causa do pecado. A maior vergonha de um ser humano, queridos, a nossa maior vergonha, a nossa maior derrota é a morte. Por isso que a morte é o último inimigo a ser vencido. É a maior vergonha quando um ser humano desce à sepultura. Todos aqui já foram, né, em sepultamentos, né? Ali é uma vergonha, é uma derrota. A pessoa, né, seja lá qual for a idade, não importa se é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem, se é um senhor, se é uma senhora, se tem 30, 50, 80, 100 anos, não importa. Mas ali o ser humano desce à sepultura. E aquele corpo vai ser devorado pelos gusanos, pelos borós, pelos vermes. Ali é a vergonha do pecado. E não basta, não para aqui. O ser humano que morreu, ele desce ao Hades e é preso pelos grilhões da morte. A maior derrota é a morte. Mas diz a Bíblia que quando Jesus morreu, ele também desceu. Porque para nos resgatar da morte, ele teve que ir na morte, lá dentro. Ele desceu ao Hades, ele desceu ao inferno, ele desceu ao Seol. Inferno, Hades, Seol, trata-se da mesma coisa, do mesmo lugar, que é o lugar dos mortos. E agora, estando ali, ele vence a morte no terceiro dia, ele rompe com os grilhões da morte, que ninguém consegue sair, e agora sai dali o Cristo ressuscitado. Olha o processo, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre o sofrimento, a vitória sobre a religião, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre os demônios, a vitória sobre Satanás e agora a vitória sobre a morte. Todo esse processo do Cristo de Deus nos é dado como a vida de ressurreição de Cristo
que subjuga o pecado. Quem entendeu, diga amém. Que vence o pecado, que anula os efeitos da velha criação. Queridos, se você quiser vencer os efeitos da velha criação, se você quiser vencer o pecado, o mal que está dentro de você, só é possível por meio da vida de ressurreição de Cristo. Então, se eu sei que a Páscoa, a morte, resolve o problema dos meus pecados diários, me reconcilia com o Pai, me devolve a comunhão com o Pai, eu sei que a ressurreição de Cristo me dá o poder e a graça de vencer o pecado. Diga, vencer o pecado. Vencer o pecado. Diga, vencer a mim mesmo. Vencer a mim. Diga, vencer o ego. Diga, vencer o mundo espiritual. Diga, vencer o sistema babilônico caído. Por isso que, se nós entendemos que a Páscoa está ligada à morte e profetiza a morte, as primícias profetizam e declaram a ressurreição de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. É a declaração do Novo Testamento. Eu estou afirmando isso aqui no Antigo, mas eu tenho que pegar a referência e a afirmação lá no Novo Testamento, que é aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou. Ressuscitou ou não? De fato Cristo ressuscitou. Dentre os mortos. Sendo ele o quê? Sendo ele as primícias. Diga, primícias. Dos que dormem. Então a festa das primícias propagava, pré-anunciavam a ressurreição de Cristo. Amém, queridos? A Páscoa, a morte, compra os materiais, redime o homem. A ressurreição das primícias, que é a festa das primícias, agora dá vida a todo aquele que creu. E esta vida torna-se dentro de nós uma fonte de águas vivas a jorrar para sempre, por toda a eternidade. Quero ler o texto com os irmãos aqui de Levítico. Estou quase encerrando a mensagem. Levítico 23, versículo 9 e 10, tá bom? E 11. Disse Jesus a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, essa cega aqui, esse cegar a messe, é colher, tá bom? Colher a agricultura, o plantio. Messe aqui é o produto colhido. Messe é a safra. Tá bom, queridos? Quando o Israel entrasse na boa terra, eles iam plantar, sim ou não, a agricultura deles. Quando eles colhessem as primícias, os primeiros frutos. Atenção! Plantou a messe, plantou a safra, a seara está plantada. Os primeiros vão amadurecer, sim ou não? Esses primeiros é chamado de primícias. Olha o que acontecia na festa. Quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias. Pega um pouco dos frutos assim, ó, um molho, um pouco, um punhado. E faz o que com esse punhado dos frutos que amadureceram? Leva para o sacerdote. Olha lá. Este versículo 11, o sacerdote moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Vamos entender um pouquinho disso aqui. Ora, se essas primícias aqui representam a ressurreição de Cristo, sim ou não? Essas primícias eram levadas lá para o templo. Eram levadas para o templo para que o sacerdote no templo movisse, balançasse, alçasse, levantasse, apresentasse as primícias para o Senhor. Agora vamos pensar comigo aqui. Você imagina se Deus parasse por aqui, se não tivesse revelação, se não tivesse princípios ou algo espiritual de realidade diante disso? Você acha que Deus ia ficar satisfeito pegar lá os primeiros frutos? Aí pega lá um punhado de tomate, ou couve, ou seja o que for, seja trigo. Aí pega um pouco do trigo maduro, leva para o templo. Olha Deus, Deus mandou fazer. Entrega para o sacerdote. E o que o sacerdote faz isso aqui agora?
ele vai lá e vai mover, vai apresentar esse molho de tomate, ou de couve, ou de trigo, ou de qualquer coisa que seja o primeiro que amadureceu da messe. Aí Deus fica satisfeito, olha, tomate, oh Jesus, tomate, trigo, imagina só se parasse por aqui, queridos. Mas este molho é Cristo ressuscitado. Amém. Não é tomate, não é o trigo, não é a couve, representa o Cristo ressuscitado. Por isso que naquela madrugada do domingo, saía daquele túmulo, daquela sepultura, um novo homem. O Deus que se fez carne passou por todo o processo de nascimento, crescimento, morte, desceu ao Hades 3 dias e 3 noites. E agora, no terceiro dia, ele simplesmente ressuscita saindo daquela sepultura. Então aquela sepultura é como um útero espiritual que dava luz ao novo homem. O produto pronto da vontade de Deus. Aqui está a nova criação. Aqui está o novo homem. Aqui está o reino dos céus. Jesus ressuscitava naquele domingo pela manhã. Mas não para por aqui. Ele tinha que ser apresentado pelo sacerdote para o Senhor. Quem entendeu? Ele não pegava lá as primícias do que amadureceu, levava para o templo, o sacerdote não movia, não apresentava ao Senhor. Então Jesus, naquela madrugada, domingo, tinha que ir para o céu se apresentar ao Pai. Isso está lá em João Evangelho, capítulo 20, versículo 1. Atenção. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra que estava removida. Ou seja, Maria foi ao sepulcro, chegou lá, a pedra não estava no lugar, estava fora do sepulcro. Versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, o cuidador ali dos túmulos, dos sepulcros, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Jesus, o corpo de Jesus. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico, a Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenha. Neste momento aqui, certamente Maria abraçou Jesus, abraçou os pés de Cristo, caiu ali abraçando. Nunca mais eu vou te perder, nunca mais o Senhor vai ser tirado de mim. Aí, qual é a palavra de Jesus para Maria? Não me detenhas, porque eu ainda não subi ao meu Pai. No dia da ressurreição, bem queridos, colheu os primeiros frutos, levava no mesmo dia para o sacerdote para que fosse apresentado ao Senhor. Jesus, no dia da ressurreição, disse a Maria: não me detenhas, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Isso aqui é o momento em que Jesus vai ao Pai se apresentar vivo, vencedor, aprovado, obra concluída, morte, ressurreição. Agora todos nós podemos ser recebidos por Deus por causa de Cristo, por causa da sua morte e por causa da sua ressurreição. Glória a Deus. E Jesus, nessa madrugadinha, foi ao Pai, de maneira secreta. Não se esqueçam que a ascensão de Cristo é 40 dias depois. Passou 40 dias aqui na terra pregando coisas concernentes ao reino de Deus, ao reino dos céus. Depois de 40 dias, ele foi assunto aos céus à vista de todos. Sim ou não? À vista de todos. Isso aqui é uma ida secreta. Isso aqui tem tudo a ver com Salmo 24.
Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Olha só. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. O mundo e os seus e os que nele habitam. Então, de quem é essa terra? De Deus. E os habitantes da terra, os seres humanos? De Deus. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Agora vem uma pergunta. Quem subirá ao monte do Senhor? Maria, não me detenhas porque eu ainda não subi ao meu Pai. E a pergunta é, quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Não há nenhuma resposta? Alguém aqui está apto a subir? E não somente subir, foi ser aprovado e permanecer lá? Aí o versículo 4 tem a resposta. O que é limpo de mãos e puro de coração. Esse subirá. Quem subirá no dia do arrebatamento da igreja? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Nós sabemos que a maioria dos salmos são salmos proféticos e messiânicos. São salmos que falam do Messias, que narram a trajetória e a experiência do Cristo de Deus. E esse que é limpo de mãos e puro de coração é uma menção a Cristo. Cristo, ele foi limpo de mãos e puro de coração. Ele não tinha nem a natureza pecaminosa do pecado e nem tinha as ações frutos do pecado. Coração puro, não tinha natureza. E mãos é o que faz, são as obras, são os feitos. É a experiência diária. Jesus era limpo de mãos e puro de coração. Ele subiu ao Pai naquele dia da ressurreição. Só que não somente ele. Olha só o versículo 5. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Aí ele fala, tal é a geração dos que o buscam. Ele fala, quem subirá? Jesus. Ele subiu, porque ele é limpo de mãos e puro de coração. Só que ele fala, tal é a geração, ou seja, não somente Jesus, mas uma geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Esses subirão ao monte do Senhor e vão permanecer com Deus para sempre. Aí o versículo 7 narra o momento da subida de Cristo, quando diz, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Aqui é a subida de Cristo, que é a coisa mais linda. Aqui é o clímax, aqui é o apogeu da vitória, da exaltação de Cristo. No dia da ressurreição, ele subiu ao Pai para se apresentar ao Pai, ressurreto dentre os mortos, como primícia dentre os mortos. Aí, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Irmãos, a maioria dos irmãos que nos acompanham há algum tempo sabem que aqui nos céus, nas regiões celestiais, habitam principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Anjos caídos, que se rebelaram lá na queda de Satanás, lá na eternidade passada, quando o querubim da guarda ungido se rebelou contra Deus, arrastou para a terra a terça parte das estrelas dos anjos dos céus. E essa terça parte, que são milhares de milhares, miríades de anjos, estão aqui habitando os ares, nas regiões celestiais. O próprio Daniel ouviu isso aí do anjo Gabriel, quando Daniel orava. Os irmãos já leram essa passagem, a oração de Daniel, né? Muitas campanhas são feitas da oração de Daniel. E o que aconteceu na oração de Daniel? Daniel orava porque o tempo do cativeiro havia acabado. E ele então orou para que Deus cumprisse com a profecia do fim do cativeiro e que libertasse o povo de Israel. Quando ele orava a Deus, por 21 dias a oração, parecia que Deus não estava querendo ouvir, parecia que Deus não estava dando ouvidos, parecia que Deus estava em outro lugar do universo, parecia que Deus estava ausente e não estava percebendo a oração do seu servo Daniel. Só que não era isso. Deus estava presente, muito presente. E o anjo, quando apareceu para Daniel, disse, desde o primeiro dia que voltaste o teu coração para falar com Deus, a tua oração foi ouvida, desde o primeiro momento. A questão aqui não é tempo. Deus não estava provando Daniel. Deixa ele orar 21 dias, quando ele estiver exausto, quase morrendo, eu vou responder. Não foi isso. Desde o primeiro dia, a tua oração foi ouvida. Mas
O príncipe da Pérsia me prendeu por 21 dias e não permaneceu que eu descesse. Está lá em Daniel, capítulo 10. Leiam depois em casa. É mesmo, Gabriel, ou seu anjo, Senhor, por 21 dias me prendeu. Não deixou que eu subisse. E o que aconteceu? Foi enviado, por ordem de Deus, Miguel, o maior, o primeiro príncipe. E então Miguel venceu o príncipe da Pérsia, que é um principado que estava na região da Pérsia, até porque a Pérsia tinha suplantado Babilônia, onde o povo de Israel estava. E então, vencendo o príncipe da Pérsia, eu desci. E aqui eu estou para te declarar as verdades escatológicas de Deus, porque és muito amado. E eu vou dizer para você, Daniel, quando eu subir, vai ter outra batalha, porque ele não vai querer me deixar passar. Por isso que o Salmo aqui, o Salmo 24, versículo 7 diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Vocês, principados e potestades que estão fechando os ares. E segundo vocês, ninguém sobe, ninguém desce, porque vocês é que mandam nesse mundo tenebroso, não é verdade? Então faz o seguinte: levantai, ó porta, as vossas cabeças, todo mundo de pé. O que está acontecendo aqui? Levantai, levantai, todo mundo de pé, levanta a cabeça, para que entre o Rei da Glória. Porque o Rei da Glória está subindo. Vocês não estão entendendo, o Rei da Glória está subindo. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Aí houve como uma pergunta, um questionamento: mas quem é esse Rei da Glória? É o Senhor Jesus, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. E ele está subindo. Ele está indo em ressurreição, em vitória, em glória, para se apresentar ao Pai. Quem é este Rei da Glória? É Jesus. Ele é o Rei da Glória. E aqui está a festa das primícias, representa tudo isso, querido. O Cristo de Deus, vitorioso, ressurreto, vencedor, se apresentando a Deus e sendo exaltado à destra da majestade. Quando ele chega nos céus, o Pai diz assim, ó: Deus, assenta-te à minha direita. Deus, assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos por estrados dos teus pés. Porque agora começa uma obra de vencer os inimigos. Todos os teus inimigos serão vencidos. E agora começa a partir de aqui, depois da morte, depois da ressurreição, começa uma nova era. A era do reino dos céus. Porque agora é a próxima festa, a festa do Pentecostes.